Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje vamos ver os vasos que eu trouxe lá de Olambra e Pedreira, que eu fiz o passeio com vocês no vídeo anterior. E vou mostrar também, eu acho que se der tempo, eu vou mostrar um arranjo já num desses vasos, tá bom? Espero que gostem. Deixa o like pra mim, inscreva-se no canal, me siga no Instagram, eu estou como Jardim da Márcia. Bora pro vídeo? Olha aqui, gente, tem vaso pra caramba. Nossa, tá frio hoje, nem parece novembro. Tá bem gelado. Hoje deve fazer Ontem essa noite fez 10 graus à noite, muito frio, muito estranho. Bom, vamos lá, eu quero mostrar para vocês um por um. Esse daqui é um vaso que eu peguei lá naquela loja em Pedreira, que é a última loja que eu mostro no vídeo anterior. Essa aqui é uma daquelas peças que eu paguei mais em conta. Veja o tamanho dessa peça aqui, ó, não tem furo, vou fazer o furo ainda. E ela tem esse defeito aqui, ó, tá vendo, ó? Quebradinha aqui no fundo, ó. Nesse vaso aqui que eu quero plantar uma gila. Eu comprei esse vaso para eu plantar minha gila. Ah, esse aqui, lá na loja, sem defeito, tava na faixa de, acho que R$80. Esse aqui eu paguei 30, né? Olha o tamanhão, porque ele tá quebrado. Esse daqui, gente, é o que eu mais gostei, que eu também peguei na mesma loja. Ele tem defeito na louça. Olha aqui, ó. Esses negocinhos aqui, tá vendo, ó? Não tá quebrado. E eu paguei R$15. E é grande, olha. Isso aqui vai ficar tão bonito quando eu colocar alguma coisa que forme um cabelo, assim. Eu acho que vai ficar bem bacana. Ó, esse daqui é aquele que eu mostrei no vídeo, ó. Bem a minha cara, né, eu acho. Esse daqui, eu acho que foi uns... Não era 20, não. Uns 18, 19, algo assim. O mais caro de todos foi esse aqui, ó. Que eu achei ele lindo. Comprei. Mesma cor desse, tá vendo, ó? Esse daqui, eu acho que foi uns 48, algo assim. Foi mais caro. Esse aqui eu não era normal, ele tá, também tá perfeito. Eu achei esse aqui muito bacana, ele tem esse aspecto todo amassado. Esse aqui também não tem defeito, eu acho que é porque ele tem esse jeito amassado, é que o pessoal não gostou, mas eu gostei, ó, e eu paguei R$10. Tava na promoção, adorei esse daqui também, porque ele tem esse jeitão meio envelhecido. Esse daqui, gente, foi numa loja, esse aqui eu acho que eu não peguei o nome da loja, eu paguei R$10 e R$12. Achei tão bonito esse, ó. Ele fica assim, tá vendo, ó? Dá pra colocar um colar, fica bem bonito, né? Ou alguma coisa que penda, né? E nessa mesma loja eu achei esse aqui, ó, que é R$20. Olha que lindo esse, adorei. Depois, esses aqui eu vou passar o impermeabilizante por dentro, tá? Esse e os outros dois anteriores também. Agora, naquela loja Flora alguma coisa, eu comprei esse, ó. Esse era 28, eu acho. Esse aqui, que era 13, quase 14, eu acho. Aí desse daqui eu peguei um branco e um amarelo. Esse eu já tenho, vocês já conhecem aqui que eu já tenho esse vaso aqui, eu gosto muito dele. Na loja de bichinhos que eu comprei, ó. Ai, gente, esse aqui eu não peguei o preço. A girafinha, faz tempo que eu tô querendo uma girafinha. Eu acho ela tão bonitinha. Ó, esse aqui que é o conjunto, vem 3. Tava na promoção esse aqui, viu?
Tá lá no vídeo anterior, gente, os preços desses aqui, eu não lembro mais. Ó, esse daqui que tava R$5, que eu falei pra vocês, esse aqui acho que era 4. Bem pequenininho, ó. Esse também era R$5. Aí tinha esse aqui, lembra que eu falei pra vocês que eu tinha pego um? Esse aqui vem 3. Ó. Um. E mais um. Esse daqui eu achei engraçado. Ele é meio tortinho. Olha a boca dele, ó. Tá vendo que ele é meio ovalado assim? Ele é meio tortinho. Mas eu achei bonito, ó. Achei legal que vem 3. Esse daqui... acho que eu paguei 40 e alguma coisa. Olha só. Eu peguei esse aqui que é verde, ó. Tá vendo que ele tem uma boca meio torta? Eu deveria ter olhado isso na hora. Olha só a boca dele. Parece que é meio torta. Esse aqui que dá pra ver bem. Esse aqui dá pra ver bem, ó. Tá meio oval. Eu não reparei. Mas não tem problema, né? Esses aqui... na hora eu nem pensei nisso, né? Mas o fundo é muito chatinho. Olha, gente, agora que eu tô notando que isso aqui é um adesivo, olha. Isso aqui vai sair rapidinho, hein? Acho que esse vaso não vai durar muito, né? Olha só como a boca dele tá torta, ó. Se vocês forem comprar, observe essa parte aqui, que isso aqui tá bem oval, ó. E isso aqui não é pintura, tá vendo? É uma decopagem. Não deve durar nada, né? Deveria ter observado direito, ó. Aí, ó. Aqui, ó, é chato. Então eu vou ter que comprar, sabe aqueles adesivos de... adesivos de porta, de armário, de silicone? Ou então posso até fazer uma gotinha de silicone aqui, ó. Fazer um pezinho para não ficar achatado. Ou então eu vou ter que colocar ali na prateleira que é aramada, porque senão não vai sair a água daqui de dentro. Eu não observei isso na hora. E foi isso que eu comprei. A minha companheira, Nina. Eu não sai de perto de mim, gente. Fura seco. Eu já mostrei isso pra vocês. Nina, aqui não, filha. Aqui não, tá? Que perigoso. Ó, vai fazer barulho agora, tá? É assim. Eu uso a broca 6 para concreto. E eu vou mostrar pra vocês. Agora, vocês vão ver aí, eu abaixei o som da furadeira para não atrapalhar a narração. Vejam, observem que a broca fica dançando em cima do vaso, tá? Isso acontece sempre. Demora um pouquinho para você conseguir arranhar a louça, a pintura, né? E fazer o furo, tá? Então, até eu conseguir dar uma arranhadinha nessa pintura, ele fica dançando um pouquinho. Mas depois que eu consigo fixar, rapidinho eu consigo furar, né? Às vezes é até mais fácil quando tem um papel, um resquício da etiqueta atrás. Às vezes até facilita para furadeira não ficar dançando desse jeito, tá? Se vocês observarem depois por lado de dentro, ele pode trincar um pouquinho, como fala, estragar um pouquinho o vaso por dentro. Então, esse tipo de furo, ele acaba prejudicando um pouquinho o acabamento da peça, tá bom? Para esse furo dar certo, eu procuro não ficar apertando demais a broca sobre a louça, né? Sobre a cerâmica, porque você corre o risco aí de estar estragando, quebrando a própria peça inteira. Então eu sempre vou muito suavemente fazendo esses furos, com muito cuidado, para você não estragar, viu? E quebrar a peça
Então tem que ser bem suave, por isso eu uso uma broca fina, né, a 6. Não uso uma broca muito mais grossa, a 8 eu acho grossa demais, porque ela pode quebrar, tá? É um trabalho bem... faz devagarinho que dá certo. Me perguntaram onde é que eu vou colocar tanto vaso. Na verdade, esses vasos aqui, ó, são vasos de replantio, tá? São vasos que eu vou usar para trocar as que eu já tenho. Então, às vezes eu tô com um vaso muito lotado e eu preciso de um vaso maior. Por isso eu adquiri esses aqui, ó, maiores. Olha só, gente, é isso aqui que eu tô me referindo para colocar nos vasos, ó. Esse. O que que eu faço? Esse daqui, por exemplo, eu coloquei 3, tá vendo? Aí, quando você coloca numa superfície lisa, né, na prateleira, o vaso, ó, fica levantadinho ali, ó. E aí a água não fica acumulada lá dentro. Sem isso, gente, só em prateleira aramada, tá? Porque se você puser ele direto aqui, ó, ele vai acabar tampando a drenagem, né, ó. Tá bom? Eu escolhi então fazer o arranjo de buquê nesse vaso rosa hoje com vocês. Já fiz a drenagem para vocês verem. O substrato que eu uso é o mesmo de sempre, tem receita aqui já no canal, vou deixar nos cards para vocês. Basicamente, gente, são duas partes de condicionador de solo, uma de carvão, uma de perlita e uma de casca de arroz carbonizada. Misturo tudo. Aí às vezes eu coloco também aquele adubo de iorim fertilizante, que é pó de rocha. Eu já falei para vocês em outro vídeo que o segredo para o buquê ficar bem bacana, bem bonito, é você fazer um montinho bem no meio, um montinho de substrato ali, ó, tá vendo? Ó, eu tô fazendo uma montaninha. Esse é o segredo. E aí você vai plantando as plantinhas um pouco levemente inclinadas. Eu comprei esse vaso para justamente plantar argila, que eu tô com essa argila decapitada e eu queria fazer um buquê com ela. E eu escolhi algumas outras suculentas para compor o arranjo. Eu tenho outras, tinha outras gilas, mas eu já replantei, né? Então eu falei, vou fazer com outras aqui e escolhi algumas híbridas. Essa daí que eu tô segurando é a híbrida de Painted Frios. Na hora de montar o arranjo, a gente vai tentando, vai testando, né? As plantas, eu sempre seleciono algumas e à medida que eu vou montando, eu vou testando, tá? Eu gosto de coisa colorida, como vocês sabem. E eu acabei colocando também a Jet Beats. Eu ia colocar uma Nit, mas aí eu desisti, viu? Aí, ó, vou mostrar agora o resultado para vocês. Eu sempre, gente, vou plantando, vou colocando substrato, vou completando e no final eu sempre faço acabamento com pedriscos, né? Por que que eu ponho pedrisco? Eu sempre coloco o pedrisco, já falei várias vezes por aqui, que é justamente para quando eu molhar com a mangueira, o pedrisco não sair voando na hora da rega, tá? É mais por essa razão que eu utilizo o pedrisco por aqui, também porque o acabamento fica bem bonito e fica protegido, né, o substrato. Também a umidade fica mais tempo retida, então atenção para quem tem um substrato que retém mais umidade. O uso do pedrisco também mantém a umidade no substrato, viu? Antes de eu encerrar o vídeo, ó, antes de eu mostrar o resultado final, né, do arranjo, eu queria falar para vocês, olha só, essa aqui é aquela planta que eu tenho como diva, tá? Essa daqui teve podridão de caule.
Eu não sei, gente, eu tô tendo uma incidência um pouquinho grande de podridão de caule. Eu já faz alguns dias que eu cortei essa planta. Vou observar aqui um pouco mais. Olha o toquinho, gente. Aqui, olha, essas fantomes também teve podridão. Caiu muita folha, né, Quinho? Então eu cortei, né? Porque é assim que a gente faz. Para quem tá começando, quando tem podridão de caule, você tem que ir tirando toda a podridão e cortando. E aí eu deixo secando, tá? Já tem o que? Uns 2 dias que tá secando aqui para ver se vai ter mais algum desenvolvimento, ó. Se a podridão vai subir, ó. Parece que aqui não tem nada. Eu sempre faço assim. Eu deixo secar. Só depois, ó, já tá bem sequinho, é que eu passo, volto a plantar. Tem uma folha aqui um pouco suspeita ali, ó, tá vendo? Aí eu vou tirando, né? Eu sempre faço assim, tá, gente? Para quem tá começando, não sabe como lidar, geralmente a gente tem que tirar a planta e vai tirando vai tirando aquela parte podre e vai cortando até ele ficar limpinho, tá bom? Não é a única, ainda não descobri qual que é a razão. Se eu descobrir, eu conto para vocês, mas acontece com uma certa frequência a podridão de caule, né? Infelizmente. Então, se acontecer, a gente tem que limpar o máximo possível, tirar a podridão total que tiver no tronco, para só depois poder replantar. Outra dica que eu quero deixar para vocês é essa aqui, ó. Tá vendo? Esses vasos todos são vasos que eu já usei. Eu lavo, deixo secar bem, e aí só depois que tá bem limpinho é que eu vou reaproveitar. Eu não faço, tiro uma planta e replanto na hora no mesmo vaso, a não ser que eu limpe bem e faça a higienização direitinho, tá? Os vasos de barro eu sempre renovo, ó, o Neutrol antes de voltar a utilizar novamente, porque, ó, esse também renovei, tá vendo, ó? Para garantir que esse vaso fique bem impermeabilizado por dentro e que ele não tenha resíduos, né? Resíduos de fungo, de sujeira, de pragas. Então eu sempre faço esse procedimento. Tá aqui, gente, o resultado final. Eu comprei esse vaso pensando nessa gila que tá aqui, olha. Olha que lindo que ficou. Essas daqui são híbridas sem identificação, tá? Olha que linda. Essa daqui é uma híbrida pequenininha de Laue. Aí eu coloquei um pouquinho de cedro trelecei, que é esse verdinho. Aqui eu coloquei algumas mudas de Volquense. Aqui é o Jet Beats. E aqui é um cedro bronze. Olha só que coisa rica. Tá vendo? Essa era a minha intenção quando eu comprei esse vaso. Comprei esse vaso pensando na gila mesmo. A minha gila não é uma planta que cresce muito. Por isso eu achei que fazer um vaso buquê. Um vaso buquê com esse tipo de planta, eu achei que ia ficar bem bonito aqui. Por isso que eu comprei, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau. Senta aqui. Para, Nina. A menina.
fala sério, Nina. Ai, você tá vindo atrás de mim. Ai, Gutussa linda, minha fofucha.